Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para repor o arquivo do encontro síncrono da nossa última aula. O programa que eu uso para fazer a gravação, depois que teve uma atualização, ele resolveu não gravar nada. Ele trava e eu perco os arquivos. Então, assim como aconteceu com outras turmas, vocês do terceiro ano também não tem o encontro síncrono gravado. Para tanto, eu estou fazendo o registro dessa aula agora, para que você que assistiu o encontro síncrono, você que participou do encontro, possa relembrar a matéria, e para você que não pôde assistir e participar do encontro síncrono, tem acesso ao conteúdo também. Então, esse vídeo, ele trata do mesmo tema do que foi tratado no encontro síncrono de quarta-feira passada, certo? Nós conversamos um pouquinho sobre o poder político, o que vem a ser o poder político, e o tema do poder, ele é fundamental no mundo contemporâneo, desde Maquiavel, lá em 1500, 1600, no início da modernidade filosófica. O Maquiavel ele é considerado o pai da filosofia política moderna, e porque a partir dele o tema do poder tornou-se central na filosofia política e na ciência política como um todo. Principalmente porque no período de Maquiavel começa a acontecer a formação dos modernos estados nacionais, começa a ter a desvinculação dos reinados da influência do Papa, e começam a haver vários movimentos de mudança de regimes políticos. Majoritariamente na Europa a gente tinha monarquia, e a partir então da Reforma Protestante e de tantos outros movimentos, a gente começa a ver o surgimento de repúblicas, de outras monarquias absolutistas, de monarquias parlamentaristas. E o tema do poder, então, ele se torna central na filosofia política, porque é preciso justificar essas novas maneiras de governar, e é preciso também justificar a razão de novos modelos políticos, de regimes políticos, que não aqueles que eram vigentes no feudalismo europeu, que era majoritariamente, se não totalmente, monarquias, né? Ou principados. Então, o tema do poder político se torna central na modernidade, e a gente percebe que nos nossos dias esse tema ele ainda é muito relevante, principalmente quando nós percebemos insurgências em relação ao poder constituído, o poder vigente, não é? Quando nós temos revoltas populares, nós temos golpes de Estado. Por exemplo, nós temos em Myanmar, recentemente, o exército dando um golpe, né, tirando a presidente eleita pelo povo e, enfim, afastando ela do poder sob a justificativa de corrupção. Nós tivemos nos Estados Unidos, no começo deste ano, a tentativa de invasão do Capitólio por um grupo de pessoas que não aceitavam a legitimidade da eleição do Biden, dizendo que aqueles parlamentares não representavam a vontade do povo, porque o voto ou as eleições haviam sido fraudadas e o Trump era quem venceu, não é? Então, o questionamento do poder
dos legisladores, né, e dos congressistas americanos. No Brasil também, nessa semana, nós tivemos uma discussão a respeito do poder, e aí que bastante restrito às instituições, quando nós tivemos aí a troca de vários ministros no atual governo, e talvez o que mais deixou espantado a todos foi a troca do ministro da Defesa, porque ninguém sabia, ou até agora pelo menos, né, não há nenhuma confirmação a respeito do motivo de haver essa troca de poder, dessa troca de ministros, não é? E o grande receio de muitas pessoas, de muitos analistas, é que haja uma tentativa de autogolpe, digamos assim, que seria uma tentativa do atual governo de suprimir a democracia e instaurar um governo autoritário, a partir então do uso das Forças Armadas como instrumento para a conquista deste poder. Vejam, todos esses elementos que eu listei dizem respeito à discussão sobre o poder, não é? Nós podemos pegar um exemplo também no Brasil e falas recorrentes do nosso presidente, onde ele diz que ele está de mãos amarradas sobre algumas ações que ele deveria tomar em relação à pandemia, porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal não deixa ele fazer coisas, o Supremo proibiu ele de fazer coisas, deixando todo o poder na mão dos prefeitos e governadores. A história não é essa, né? O governo federal, o STF, ele não proibiu o presidente de atuar. O STF apenas disse que os poderes eles são concorrentes, isto é, eles devem trabalhar juntos, né, nas questões nas ações em relação à pandemia. E aí a gente tem, assim, no atual governo, várias vezes, né, os nossos governantes reclamando de que não há como trabalhar porque os outros não deixam. Os outros podem ser o legislativo, né, os deputados e senadores que não colocam adiante alguns projetos do executivo, ou então o Supremo Tribunal Federal barra algumas iniciativas e alguns desejos do executivo. Nós temos o poder legislativo, senadores, deputados, que também reclamam de falta de poder quando, por exemplo, o STF barra alguma iniciativa legislativa ou algum trâmite processual em relação a alguma lei, em relação a algo interno do Congresso. Nós temos os juízes, ou não só os juízes, né, mas o judiciário como um todo, e aí eu falo aqui do Ministério Público, da Polícia Federal, quando eles reclamam, por exemplo, de que eles não podem atuar em determinadas ocasiões porque a legislação impede, os políticos eles se protegem criando leis que tolhem as ações do Poder Judiciário. Enfim, vocês podem perceber que reclamação sobre o poder é geral, no âmbito institucional, isso porque na política, quanto mais poder, melhor, não é? E na política, podemos dizer que o principal interesse é o poder, né? Porque é tendo o poder que você consegue alcançar os seus interesses. Porém, a gente não pode pensar no poder político apenas como no poder institucional, institucionalizado, na política profissional, digamos assim. Nós aqui também estamos numa relação de poder. Eu
como professor, tenho mais poder do que vocês, que são alunos. Vocês precisam de nota para sair do instituto, porém, essa nota é dada por mim. Então, vocês têm um interesse, porém, a maneira de vocês alcançarem ou conquistarem esse interesse de vocês não depende apenas de vocês, porque passa pela minha pessoa, né, aí no âmbito institucional, dizer que vocês passaram ou não. Não adianta vocês chegarem para o coordenador do curso, para o diretor de ensino, ou para o diretor-geral, para o reitor, para o ministro da educação, dizendo que vocês aprenderam filosofia, porque a palavra de vocês, digamos assim, não tem poder, não é? Quem tem poder para decidir se vocês aprenderam ou não filosofia sou eu, o professor de filosofia. Não posso dizer a respeito de matemática, de biologia, de química, de física, de geografia, de história. O meu poder, ele é limitado ao âmbito da disciplina filosofia. Mas é isso, nessa relação nossa, eu tenho mais poder do que vocês. Em casa, há uma relação de poder também, não é? Os pais têm mais poder que os filhos. Seja legal, enquanto você é menor de idade, tem menos de 18 anos, seja tradicionalmente, né, culturalmente, porque mesmo depois que você fizer 18 anos, os teus pais continuarão tendo mais poder do que você, né, nessa relação que há entre pais e filhos. Vejam, essa não é uma relação institucionalizada, não há nenhuma legislação que diz que os pais continuam tendo poder sobre os filhos depois que os filhos tenham mais de 18 anos, porém, culturalmente, a gente sabe que é assim que funciona. Num clube de futebol, quem tem mais poder é o técnico em relação aos jogadores, porém o técnico tem menos poder que o diretor do clube. Eu, enquanto professor, tenho mais poder que vocês, mas tenho menos poder que o diretor de ensino, que por sua vez tem menos poder que o diretor-geral, que tem menos poder que o reitor, que tem menos poder que o ministro da educação. Tá? Então, a nossa vida toda ela é permeada pelas relações de poder. Algumas questões sociais deixam pra gente assim bem clara também a questão de poder. Por exemplo, o machismo. O machismo defende a ideia de que os homens têm mais poder do que as mulheres. Por isso, eles têm acesso a mais coisas, podem mais coisas, e a mulher ela é então submissa ou até mesmo subjugada ao homem. As relações de machismo, a vontade toda do homem vem antes da vontade e do interesse da mulher. O interesse da mulher está submisso ao interesse dos homens, uma cultura machista, né? Então aí há relação de poder também, tá? Na religião também há relação de poder, o sacerdote tem mais poder do que os fiéis, né? E aí é por conta da relação com a divindade, então o sacerdote ele tem mais autoridade, porque ou ele tem acesso direto à divindade, ou então ele tem mais conhecimento a respeito da divindade, enquanto os fiéis são seguidores do sacerdote, né?
seguem, aprendem, são discípulos do sacerdote. Tá? Então vocês vejam, o poder ele está espalhado nas nossas relações sociais, sejam essas relações intermediadas pelas instituições, seja na relação pessoal nossa, tá? Relação de pai e mãe, relação de casamento, né? Relação de amizade nem tanto, né? Uma boa questão, né? Uma amizade tem relação de poder? Tá aí, um tema a ser pensado na política. Mas, enfim, né? O poder está, enfim, aí, né? Permeando as nossas relações. Mas o que é esse poder político? Só falar de poder não adianta, né? Por exemplo, quando eu falo de poder político, eu não estou falando aqui de um poder mágico, né? De um poder de Super Saiyajin que faz um Kamehameha. Não é um poder neste sentido, né? É bastante complexo. Então essa é a ideia desse encontro. Bom, então quando a gente fala de poder político, a gente está falando de uma característica da relação onde nós temos pelo menos duas pessoas. E quando a gente fala de poder, nós falamos de uma pessoa que é dominador e outro que é dominado, digamos assim. Esse dominado não necessariamente, não diga assim, não pode pensar apenas uma perspectiva negativa, né? Tipo, é dominado porque não posso reagir, porque não tenho condições de reagir, mas se coloca também na posição de ser dominado. Por exemplo, né, nós somos uma república democrática de democracia representativa. Então nós escolhemos pessoas para nos representar nas instituições. No âmbito municipal, os vereadores nos representam, no âmbito estadual, os deputados estaduais e no federal, os deputados federais e senadores. Né? Então, eles têm domínio sobre a gente. Né? Mas esse domínio, a gente se coloca a partir do voto. Né? Nós elegemos os representantes e eles, então, representam a gente. Ainda que a gente goste de dizer que na democracia o poder é do povo, na verdade, o povo transfere o poder para os seus representantes, né? Numa democracia representativa. E eles têm muito mais poder do que o povo, porque eles criam as leis que orientam a ação do povo, que reprime, né? Muitas vezes, que cria direitos, que tira direitos. E o povo, para conseguir ter mais poder do que esses representantes, é preciso fazer muito esforço para conseguir com que eles saiam desse poço de poder colocados por nós, ou muitas vezes atendam, né, os interesses da população. Então, acho que no primeiro momento a gente pode pensar assim, que quando a gente fala de poder político, a gente está falando de uma relação entre um dominador e um dominado. E aí, a gente pode então, a partir desse recorte, pensar algumas características do poder político. Então, o poder político, ele é um poder de dominação, né? Como eu disse. Ele é um poder de coerção. O que é coerção? É fazer com que os outros atendam aos meus interesses. E aí, quando eu digo assim, aos meus interesses, eu posso tanto falar dos meus interesses particulares. Então, eu tenho domínio sobre
pensando numa relação machista aqui, tá? Eu tenho domínio sobre a minha família e a minha esposa e os meus filhos, eles cumprem sempre aquilo que eu desejo, né? Aquilo que me interessa. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de emprego para eu ir embora para a China, porém a minha esposa ela é médica, bem conceituada aqui no Brasil. Os meus filhos eles estão na universidade, porém eu digo para eles que todos nós vamos para a China porque é a minha carreira que está em jogo e é a minha carreira que importa. Então eles têm que abandonar a universidade, minha esposa tem que abandonar a carreira de médica e todos eles têm que me seguir porque, enfim, eu sou pai, eu sou homem, eu sou o cabeça da casa, então todos eles têm que fazer a minha vontade, né? Meus filhos, um quis fazer medicina, o outro quis fazer artes plásticas, porém eu mandei eles pararem com os cursos porque eu quero que eles sejam administradores, porque eles vão ter que herdar a empresa que eu tenho. Tá. É um poder, uma relação de domínio, não é? Então, de domínio pautado no interesse particular, no meu interesse. Mas também a gente pode falar assim, coerção, né? Coerção no sentido da coletividade, quando o, 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 a pessoa, o dominador, ele tem maneiras de fazer com que as pessoas busquem o fim almejado por todos da coletividade. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, o lockdown. Né? Então, nós temos aí uma briga, né? Uma disputa sobre o lockdown, onde nós temos os cientistas, os infectologistas dizendo que a medida para conter o avanço do coronavírus depende do afastamento social e, no caso dos índices de contaminação estarem muito altos, é necessário então que haja uma medida extrema de lockdown, que fecha tudo. Por outro lado, os comerciantes, eles dizem que o lockdown prejudica eles, porque eles não têm renda, consequentemente eles não pagam os funcionários, consequentemente fecha a empresa e, enfim, né? Fecha a empresa, fecha o comércio. Então, porém, né, o administrador, o prefeito, o governador, ele tem que pensar pelos fins da coletividade. O que interessa? Bom, parece que num primeiro momento interessa que todos fiquem vivos. Porque se a gente morrer, a gente não vai conseguir voltar a trabalhar, né? Não vai conseguir voltar a comprar, coisa e tal. Então, o prefeito, o governador, tem mecanismos de coerção, quais sejam. Então ele cria um decreto dizendo que durante 10 dias todas as lojas, o comércio tem que fechar. De acordo com Wikipédia, governador é o cargo político. Desculpa, Google Assistente, fofoqueira, enfim. Então o governador, o prefeito e o presidente tem meios, tem mecanismos de coerção. Então ele baixa um decreto dizendo que pelos próximos 10 dias vai fechar tudo. Quem ficar na rua das 23 horas às 5 da manhã pode ser preso, não pode frequentar praia, não pode frequentar parque. Quem for visto na rua sem máscara e andando sem motivo nenhum, paga multa e se for pego de novo, pode ser preso. Então, o governador ele tem, prefeito, né, governador, tem mecanismos de coerção, de obrigar as pessoas a agirem conforme o interesse da coletividade. Tá? Então, quando a gente fala assim em democracia,
num regime democrático, em tese, nós estamos falando de que a sociedade ela tem fins, digamos assim, coletivos, né, que seriam os bens que são benéficos para todos, e o político, aquele que tem o poder de coerção, o poder de fazer com que as pessoas atinjam esse fim. Então, ele usa esses mecanismos de coerção para fazer com que as pessoas alcancem o fim da coletividade. Se um governante ele utiliza desse poder de coerção para fins particulares, então a gente pode dizer que ele é um tirano, que ele é um autoritário, que ele é um ditador, né? Então é isso, essa é uma diferença básica, né? Então o poder político ele é um poder de dominação, ele é um poder de coerção, tá? Que obriga o outro a atingir os interesses da coletividade, no caso da democracia, ou os interesses particulares, no caso de uma tirania. O poder político, ele é um poder de potência. O que é um poder de potência? É um poder de capacidade para fazer, de poder fazer. Então, nós, cidadãos, nós, ainda que temos muitos direitos e muitos deveres, nós não temos muitos poderes. Por exemplo, eu não posso dar voz de prisão para uma pessoa. Se eu vejo alguém cometendo um crime, eu não posso chegar e dizer assim, você está preso em nome da lei, porque eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa potência. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, eu não tenho capacidade para tal. Capacidade no sentido de eu não estou, eu não tenho esse poder para fazer, né? A lei não me deixa fazer isso. Quem pode fazer isso são os policiais e os juízes. Só esses dois tipos de agentes do Estado é que podem dar voz de prisão e prender alguém, né? Mas enquanto policiais, não é? Se bem que é difícil, né? Um policial não pode dar voz de prisão só no expediente, né? O policial é policial toda hora, mesmo na folga. Mesma coisa o juiz, mesmo na folga ele continua sendo juiz, né? Porém, esse poder de prender, essa potência, também é uma potência limitada. Os juízes e os policiais, eles não podem prender por qualquer motivo, por qualquer razão, né? Há lá mecanismos que dizem quando essa potência ela existe ou não, né? Então, um policial não pode prender alguém só porque esse alguém venceu ele no jogo de videogame. Aí ele ficou chateado e mandou prender, porque é um absurdo que o policial perca um jogo de videogame, né? Não pode, né? Então, o poder político é um poder de potência. Então, e é engraçado porque a gente percebe essa potência como sendo um instrumento de chantagem no mundo político institucional muitas vezes. Vou usar um exemplo aqui, né, do nosso país. A gente constantemente vê aí na imprensa, nos analistas políticos, a visão de que os congressistas usam o poder de abrir um processo de impeachment em relação ao presidente para conseguir cargos e conseguir emendas parlamentares, né? Então, se o presidente ele não se coloca a favor
do interesse dos parlamentares, começam a aparecer aí várias e várias frases ou recados dos parlamentares dizendo: olha só, a gente pode abrir um impeachment contra você, hein? Eu tenho um pedido de impeachment aqui, não engavetei ainda, ou engavetei, mas eu posso tirar da gaveta a qualquer momento. Vocês certamente já ouviram esse tipo de comentário e de notícia, não é? Inclusive, semana passada mesmo, né, nós tivemos o presidente do Senado dizendo que é preciso que se haja de maneira firme, ou de maneira correta em relação à pandemia, porque senão o Congresso pode tomar remédios amargos em relação aos responsáveis pela administração pública. Remédios amargos aqui a gente entende, né? A gente pode processar e pedir o impeachment do governante, né? Que não estiver fazendo aquilo que é o adequado, mas também não atendendo aos interesses dos congressistas. Então veja, é uma potência, né? Quem pode impeachment um presidente, né, são os deputados e senadores. Quem é que pode impeachment um governador? Os deputados estaduais. Quem é que pode impeachment um prefeito? Os vereadores. Eu e você, nós não podemos. A gente pode reclamar, a gente pode pedir várias coisas, porém, nós não temos o poder de causar o impeachment. O que a gente pode fazer é pressionar os responsáveis pelo processo do impeachment, mas nós não podemos fazê-lo. Percebe? Deu para entender essa ideia de potência? Então, o poder político, ele também é um poder de potência, de poder fazer. Tá? Então, nós não temos este poder no âmbito institucional, nós temos outros, né? Na vida das relações pessoais nossas. Então, também, o poder político ele é um poder de hierarquia, né? Poder de autoridade baseado em hierarquia, muitas vezes. Eu dei um exemplo aqui para vocês, né? Então, eu tenho mais poder do que vocês na nossa relação institucional profissional. Eu, enquanto professor, eu tenho mais poder do que vocês. Só que eu tenho menos poder que o coordenador do curso, que por sua vez tem menos poder que o diretor de ensino, que tem menos poder que o diretor geral, que tem menos poder que o reitor, que tem menos poder que o ministro da educação, que tem menos poder que o presidente. Relação de hierarquia. Porém, essa nossa relação hierárquica, de eu ter mais poder do que vocês, é só no âmbito do IFE. Porque fora do IFE, fora do meu horário de trabalho, eu não tenho esse poder de professor sobre você. Se eu te encontrar na rua 7 da noite e chegar assim e dizer assim, olha, eu vou te dar menos 3 pontos no trabalho porque você deveria estar em casa fazendo o trabalho que eu passei hoje para entregar amanhã. Mas como você está na rua, 7 horas da noite, então eu vou te dar menos 3 pontos. Não, eu não posso fazer isso. Porque o meu poder sobre você se insere apenas dentro da instituição e dentro dessa relação nossa pedagógica. Fora disso, não há, pelo menos, essa relação de poder professor-aluno. É claro, socialmente eu tenho outros poderes, assim, eu sou o maior de idade, você é o menor de idade, né? Então, enfim, eu tenho alguns outros poderes, algumas outras potências, né? Do que vocês socialmente, digamos assim, né? Por outro lado, se você for filho ou filha de uma pessoa muito importante na sociedade, na relação social, eu tenho menos poder do que você, né? Eu posso te encontrar na rua e
E aí, enfim, você olha pra mim e diz assim, olha, meu pai, minha mãe é fulana de tal, acho bom você ter cuidado, né, quando passar por aqui, porque, enfim, eu posso pedir pro meu pai, pedir pra minha mãe, conversar com fulano de tal, não sei o que, e aí dá ruim pra você. Então aí a coisa muda, né? Muda de figura. Porque por conta do capital simbólico, digamos assim, né, de você ser filho de fulano, filho de Beltrana, socialmente você tem mais, simbolicamente, você tem mais poder do que eu. Percebe, né? Como ela é maleável essa questão do poder, porque depende do contexto onde a gente está inserido, né? Depende do contexto onde a nossa relação acontece. Não é verdade? Enfim, e aí, mesmo sendo essa questão de filho de Beltrano, filho de Ciclano, aí há também uma relação hierárquica. Porque eu sou um professor, e você é filho do fulano, sei lá, filho do dono da maior empresa da cidade, que emprega o maior número de pessoas, e, enfim, então por conta disso ele tem influência política, influência econômica. E aí, então, assim, eu sou um professor, você é o filho do cara, né? Percebe? Então é uma relação hierárquica aí. Por mais que você seja menor de idade e eu maior de idade, eu sou professor e você é aluno, porém, você é filho de não sei quem. E eu sou quem? Eu não sou ninguém. Então acontece, né? É uma relação hierárquica. Bom, também o poder político ele é um poder de arbítrio, um poder de decidir. Então, por exemplo, eu tenho o arbítrio, o poder de decidir quem passa de ano e quem não passa de ano. Esse poder, na disciplina de filosofia, esse poder ele é meu, certo? Sou eu que decido. Não é você que decide, não é o diretor de ensino que decide, não é o coordenador do curso que decide. Quem decide, quem passa ou não em filosofia, sou eu. Esse arbítrio é meu. Agora, para a tua festa de aniversário, quem decide quem vai ou não é você. Certo? É você quem convida, é você quem não convida. Então, o arbítrio de decidir, o poder de decidir é seu, né? Na sua festa de aniversário. Tá? Então, os congressistas, os deputados federais e senadores, eles têm o poder de decidir quais são as leis que devem existir ou não. Tá? São eles que fazem as leis. Tá? Mas os congressistas eles não têm o arbítrio, o poder de decidir quem vai ser o presidente. Né? Quem tem esse arbítrio somos nós, os cidadãos, pelo voto. Também os deputados e senadores, eles não têm o arbítrio, não têm o poder de decidir quem serão os outros deputados e os outros senadores. Quem tem esse poder de decisão somos nós, eleitores, por meio do voto. Tá? Então, o poder ele é sempre uma relação de arbítrio, de decisão. Então, em casa, quem é que tem o poder de arbítrio? O pai e a mãe. Ou o responsável com o qual você mora. Né? Então, você quer ir para a festa, o teu responsável diz que não, acabou o assunto. Acabou o assunto. Aqui em casa, o Joaquim é viciado em videogame, assim como eu. Então, muitas vezes ele acorda e quer jogar videogame.
E aí eu digo não. E ele fala, por que não? Eu falo, por que não? Porque eu sou teu pai e estou dizendo não. Ponto final. É porque o Joaquim tem que ser tudo justificado com ele. Tem que ter fundamento, tem que ter uma explicação coerente, tem que ser argumentativo para convencê-lo. Porém, nem sempre dá para convencer, nem sempre dá para encontrar razão, né? Para aquilo que eu digo para ele, que eu determino, que eu decido. Então, eu recorro à autoridade. Tipo, eu sou teu pai e estou dizendo, não, você não vai jogar videogame agora de manhã. Tá? Então, é isso. Quem tem o poder de decidir sou eu. Quando ele joga videogame e quando ele não joga. Né? Então, vamos lá. O que caracteriza o poder político? É um poder de dominação, é um poder de coerção, é um poder de autoridade e hierarquia, é um poder de potência e é um poder de arbítrio. Tá? Então, tudo isso caracteriza o poder político. É o poder de poder fazer, é o poder de obrigar os outros a fazer, é o poder de ser respeitado, é o poder de decidir. Então, isso é o poder político. Tá? Bom, quando a gente pensa, então, nessas características, a gente pode levantar aqui algumas questões que aí é onde entra mesmo a filosofia política, né? A parte filosófica da política. Que quando a gente pensa no poder, a gente pode levantar as seguintes questões. Bom, primeiro, quem é que governa? Quem é que tem o poder? Né? A gente pode pensar assim, quem é que governa quando a gente pensa nas relações políticas institucionais, e presidente, governador, né? Quem é que governa? Ou a gente pode pensar no sentido estrito da vida particular. Quem é que governa em casa? É o pai? É a mãe? São os filhos? É os avós? É o tio? Quem é que governa? Quem é que tem o poder? Quem é que tem esse poder de coagir, de arbitrar, de dominar? Né? Então, quem governa? Como é que é recrutado este poder? Como é que essa pessoa chega até o poder? Como é que essa pessoa alcança o poder? Como é que o presidente se torna presidente? Bom, porque o voto elege ele. E na monarquia, como é que o rei chega a ser rei? Bom, o rei ele assume o poder quando o pai dele morre. Então, geralmente, é uma relação sanguínea. Mas e o primeiro rei? Como é que ele chegou lá? Como é que o primeiro rei decidiu que ele era o rei? Ou como é que o povo aceitou que o primeiro rei fosse o rei? Numa ditadura, como é que o ditador chega ao poder, ao governo? Como este poder é exercido? O poder é exercido pela força? O poder é exercido pela cooperação? O poder ele é exercido pela busca do interesse coletivo? Como é que esse poder ele é exercido? Qual é o grau de força deste poder? Esse poder pode fazer tudo? Qual é a extensão deste poder? Então a gente tem, por exemplo, o Thomas Hobbes, que defende a ideia de que o poder do soberano, o poder do governante, o poder da instituição que governa, pode tudo. Só não pode atentar contra a vida. Mas de resto, o poder pode
tudo. O John Locke, por sua vez, já fala que a extensão deste poder é limitado à esfera pública. Na esfera privada, o poder do governante não pode nada. Da porta da minha casa para dentro, o poder é meu, o governante não pode. Se a gente partir para as relações não institucionais, acontece muitas vezes de que a pessoa faz 18 anos e se acha dependente, vira para o pai e para a mãe e diz assim: agora eu sou maior de idade, você não manda mais em mim. Ou então, né, só fazer 18 anos não resolve muito. Acontece muitas vezes quando a pessoa começa a ter o seu dinheiro próprio. Fala assim: quem paga minhas contas sou eu. Você não tem nada com isso. Essa é uma frase que a gente ouve muito, né? Quem paga minhas contas sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Né? Então, qual é a extensão deste poder? O que este poder pode e o que esse poder não pode fazer? Né? Como o poder se organiza? Então, no Brasil, a gente tem uma democracia representativa e uma república. É uma república federativa. Como é que se organiza o poder institucional? Nós temos o presidente, porém, esse presidente, ele divide o poder com o legislativo e o judiciário. Então, o legislativo tem o poder de criar as leis, o executivo tem o poder de agir, de fazer as coisas, porém limitado pelas leis criadas pelo legislativo, que por sua vez não pode fazer qualquer lei, porque existe a Constituição que dá os limites para as leis que são criadas, que é guardada pelo judiciário. Então, o judiciário, ele olha se aquelas leis estão de acordo com a Constituição e o executivo tem que agir conforme essas leis, que deve estar conforme a Constituição. Certo? Então, você tem o presidente, aí você tem os governadores, que atuam na esfera estadual, assim como os deputados estaduais, que fazem as leis para os estados. Essas leis têm que estar em conformidade com as leis criadas pelos deputados federais e senadores, que devem estar de acordo com a Constituição. E aí, no âmbito municipal, nós temos os prefeitos, que seguem as regras dos vereadores, que devem seguir as regras do Estado, que devem seguir as regras da federação. E tanto o prefeito como o vereador, o governador, o deputado estadual, o presidente, o senador, o deputado federal, eles são eleitos por um período determinado por nós. Nós só não temos arbítrio sobre os juízes, porque no âmbito da primeira instância, que é no âmbito estadual, né, o juiz ele é escolhido por concurso público e depois desembargador é feita uma escolha interna, né, a partir do pessoal lá do Tribunal Regional, e o Supremo Tribunal Federal e o STJ é a escolha do presidente da República, que deve seguir lá algumas regras e deve ser aprovado pelo Congresso Federal. Então, para ser juiz do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, é uma indicação do presidente da República que deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o presidente não decide sozinho. Né? Então, é assim que nosso poder se organiza. Né? E aí a gente tem lá, então,
aquelas pessoas que fazem a vigilância de como esse poder é administrado, né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, né? E assim por diante, tá? Enfim, né? Tem um monte de coisa anotado aqui, né? Mas já deu bastante tempo. Então, percebam, né? Como o tema do poder ele é fundamental para a política, porque a política é isso, é relações de poder, né? A gente viu lá na primeira aula que a política ela lida com conflitos, certo? E a política é essa capacidade de resolver conflitos. Essa resolução ela pode acontecer das mais diversas maneiras, né? E esses conflitos eles sempre acontecem por conta dos diferentes interesses que permeiam a nossa relação com as outras pessoas. E nessa relação entre as pessoas sempre acaba que alguns têm mais poder do que os outros. E aí os conflitos acontecem principalmente porque alguns conseguem ter os seus interesses satisfeitos e outros não, né? E nessa relação de interesses, então, surgem os conflitos que são resolvidos aí pelos poderes, né? Pelo poder de coagir, pelo poder de decidir, pelo poder de dominar e assim por diante, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Claro, não o que é o poder, mas clara a complexidade das relações de poder, certo? Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho mais para você poder olhar a política, seja ela no âmbito institucional, seja ela nas nossas relações do dia a dia, ver a política com outros olhos e ver que as coisas são bem mais difíceis do que fazer um textão no Facebook ou no WhatsApp. Tá bem? Obrigado por você ter ficado comigo até aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.